Direto da redação. Termina hoje. Terminou ontem, na verdade, né? Terminou ontem, quinta-feira, em Carapebus, o prazo para propaganda política. A cidade terá eleição extemporânea para prefeito no próximo domingo, agora dia 7 de novembro. E nesta sexta-feira, os candidatos eles estarão impedidos de realizar reuniões públicas, comícios ou utilizar aparelhados de sonorização entre as 8 horas da manhã e meia-noite. Amanhã, que é a véspera do pleito, ainda será permitida a utilização de alto-falantes ou também amplificadores de som no horário entre 8 horas e 22 horas. Também pode haver distribuição de material gráfico e promoção de caminhada, carreata, passeata, desde que respeitadas as eventuais restrições impostas pelas autoridades públicas em decorrência da pandemia de Covid-19. No domingo, a propaganda estará totalmente proibida. 3 candidatos disputam a eleição em Carapebus. O prefeito interino era presidente da Câmara, com afastamento da prefeita Cristiane Cordeiro. O então presidente da Câmara, Dandinho, ele assumiu a prefeitura e ele é candidato pelo Avante. O ex-vereador Bernardo Tavares é candidato pelos Republicanos e Eduardo Araújo é candidato pelo PMB. Então esse é o 4. Carapebus é a terceira cidade no estado do Rio de Janeiro a ter eleição este ano extemporânea, a ter eleição anulada, a eleição realizada do ano passado. A primeira cidade a ter eleição anulada foi Silva Jardim, ou melhor, as 2 cidades, Silva Jardim e Santa Maria Madalena, na região serrana. Silva Jardim na Costa do Sol. Silva Jardim e Santa Maria Madalena, as eleições já foram realizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, os prefeitos eleitos já estão empossados, já estão administrando nessas respectivas cidades. Carapebus, que teve a eleição anulada recentemente, realiza a eleição amanhã, no domingo, e mais 2 cidades ainda estarão pendentes de decisões que podem anular o pleito realizado no ano passado. Petrópolis, na região serrana, e também Itatiaia. Itatiaia, o calendário chegou a ser marcado, mas foi suspenso em função de uma liminar obtida no Supremo Tribunal Federal. Então manteve, o calendário está em suspenso. Não vai ter, ainda por hora não vai ter eleição. E nós temos outras situações, outras cidades também pendentes de julgamento. O Rio das Ostras tem 5 AGEs a serem julgadas sobre o Rio das Ostras. E se numa dessas AGEs aí a justiça entender que o pleito ele foi irregular, que aconteceu algo que interferiu, que favoreceu alguém no resultado da eleição, que favoreceu a eleição, por exemplo, do prefeito Marcelino Borba, a cidade ela poderá também ter eleição anulada se convocar nova eleição, qualquer tempo, e ter uma eleição extemporânea. Então são 5 ações judiciais, ações de investigação judicial eleitoral. A justiça, não sei por que, retarda esse julgamento. Não sei se é a justiça que retarda ou se é o Ministério Público Eleitoral que ainda não ofereceu, que ainda não entregou, ainda não concluiu todo o processo de acusação para julgar essas ações de investigação judicial eleitoral contra o prefeito Marcelino Borba. Mas se isso acontecer, a cidade também terá nova eleição. Então tem várias situações pendentes. Campos dos Goytacazes, que teve recentemente um julgamento de uma AIGE, mas o juiz entendeu que não houve uma interferência no resultado da eleição. O prefeito da cidade, Vladimir Garotinho, foi acusado num processo de fake news durante a eleição, mas a justiça entendeu, com base nas provas que foram apresentadas pelo Ministério Público, que o potencial era insuficiente para você cassar um mandato eletivo de um prefeito. Aliás, apesar daqui, no que se refere aqui, a boa fundamentação do Ministério Público, porque eu li o texto que foi lá fundamentado pelo promotor José Luiz Pimentel. Estava muito bem fundamentado, muito bem escrito. Mas eu também entendi que as provas ali elas eram insuficientes para caçar um mandato eletivo de um prefeito, porque fake news não houve, não praticou fake news Vladimir naquela eleição. Vladimir fez uma postagem, o prefeito, na rede social dele,
uma postagem até desnecessária, boba, inconsequente, e aquilo foi compartilhado por alguns cabos eleitorais dele. Agora, aquilo nunca foi uma fake news. A fake news é um negócio muito sofisticado, que exige um investimento muito grande. Mas o Ministério Público se baseou, não foi só nisso, se baseou foi no seguinte, o doutor José Luiz Pimentel. Foi um investimento de verbas do fundo partidário, ainda que uma quantia muito pequena, de R$ 1.900, eu acho, para impulsionar isso dentro, a mentira dentro da rede social. E R$ 1.900, apesar de ser uma quantia ínfima, mas o potencial de difusão dessa quantia investida na rede social ela é muito grande. Ela dissemina, atinge 100 mil pessoas, 90 mil pessoas. Mas o juiz entendeu que isso é um potencial muito pequeno para você chegar e caçar um mandato eletivo. Eu particularmente sou assim, acho que cassação de mandato eletivo por via, assim, tem que ser por coisa muito grave mesmo, uma coisa muito grave. Que você mexer na vontade popular, mexer na vontade do voto, desarrumar, caçar um mandato eletivo de quem quer que seja, apenas por um fato com pouco potencial, é muito complicado, né? Eu acho que a justiça até deveria não banalizar as cassações de mandato eletivo por questões assim mais corriqueiras. Então, é uma questão realmente a se pensar. Mas a propositura da AIGE Campos pelo Ministério Público, ela está muito bem fundamentada.